Muito louca essa decisão do Andy Muschietti de não só fazer uma continuação, mas refazer o primeiro filme de novo. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E, como eu falei sobre a primeira parte da adaptação do It, do Andy Muschietti na última semana, é apenas natural que eu fale sobre o segundo filme, que, né, a gente sempre vê relançamento do primeiro, o primeiro filme tá voltando aí para os cinemas várias vezes ao longo do ano, mas ninguém fala muito sobre o segundo, né, mas eu vou aqui dar uma palhinha sobre o It, capítulo 2, o filme de 2019, dirigido também pelo Andy Muschietti. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, terror é sempre lucrativo, terror sempre tem continuação, então se você é o maior filme de terror de todos os tempos, os 700 milhões de dólares do It, a Coisa de 2017, servindo aí como uma grande carteirada, é óbvio que vai ter mais material, é óbvio que vai ter uma continuação. Para sorte da Warner Bros. E da New Line Cinema, eles já tinham essa ideia de dividir o livro do Stephen King em duas partes, com o primeiro filme lidando com o setor que é melhor aceito pelo público, é a parte que o pessoal mais gosta, né? São as crianças dos anos 80 no filme sendo aterrorizadas pela figura do palhaço Pennywise, porém você tem todo um outro lado, que é essas crianças 27 anos depois, como adultos que retornam à cidade de Derry. Na verdade, o livro ele até tem uma estrutura diferente, né? O livro é sobre os adultos, né, relembrando das coisas, ele vai que indo e voltando no tempo, não é tão linear como a experiência de assistir os dois filmes acaba se revelando. Então a gente teria a segunda parte, mais uma vez dirigida pelo argentino Andy Muschietti, e agora, né, assim, todo aquele desenvolvimento turbulento com o Cary Jorge Fukunaga, o Chase Palmer, o roteirista Gary Dauberman cuidaria de toda a adaptação. Teve uma passagem não creditada do Jason Fuchs, que assumiu quando o Gary Dauberman saiu para dirigir o Annabelle 3, que é a autoria dele, né, direção e roteiro. Então, já é uma produção muito mais centrada, eles já sabem exatamente o que tem que fazer. Eles têm um orçamento muito maior dessa vez, claro, né? O primeiro filme custou 35 milhões, esse daqui tá na casa de 79 milhões, é mais do que a metade. Isso está justificado pelo alto valor de bilheteria que o anterior fez e também pelo fato de que eles teriam atores de peso agora, né? Eles teriam atores mais velhos do momento para interpretar as versões adultas do Clube dos Perdedores, e essa época da internet foi muito legal porque tinha todos os desejos de fãs, né? As listas de elenco que o pessoal montava de quem seria o Bill adulto, a Beverly, tipo, a Jessica Chastain ser escalada como a Beverly foi, tipo assim, a maior manjada de todos os tempos, que tava todo mundo falando daquilo, o próprio elenco juvenil do anterior tava falando, né? A Sofia Lillis disse que seria muito legal se a Jessica Chastain interpretasse ela, o próprio Andy Muschietti tinha trabalhado com a Jessica Chastain no Mama, e o Finn Wolfhard disse que o Bill Hader seria perfeito para ser o Rich mais velho, e foi o que aconteceu. Além de ter o James McAvoy encabeçando o elenco aí como o velho Bill. É um elenco muito bom, todos eles na verdade, né, não só os nomes mais estelares assim, mas todo o grupo que eles montaram aqui é extremamente talentoso e lembra bastante também, né, a fisionomia do anterior. E eu faço uma menção aqui, né, ao fato de que a gente anda valorizando mais essa arte aí, que tá muito atribuída não só ao diretor, mas ao diretor de elenco, né, o casting director, que é encontrar atores que se assemelham a uma versão mais velha ou mais jovem, né? Então, isso é meio que uma bandeira contra aquele rejuvenescimento digital horroroso que acontece muito hoje em dia. Não que o It capítulo 2 esteja isento dessa crítica, tá? Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Foi uma produção de quase 90 dias, de junho até novembro de 2018, grande maioria parte dela em Toronto, no Canadá, assim como foi o primeiro filme, com a estreia acontecendo em 2019, 2 anos depois do primeiro It. E assim, existia um certo medo em relação a esse projeto, porque, né, isso também é uma piada no filme. O pessoal fala que o final do livro do It não é tão bom, que o Stephen King costuma dar umas capengadas nas conclusões de história dele. Isso é discutível, com toda certeza. E então, né, o It capítulo 2, ele não é tão bom quanto o primeiro, ele tem muitos problemas. Eu não lembrava que esse filme tinha quase 3 horas de duração, mas eu acho que o grande pecado do It capítulo 2, eu achei isso na época e eu continuo achando agora, é que ele é muito apaixonado pelo primeiro filme, né? Ele é apaixonado demais por si mesmo.
A história do filme se passa 27 anos depois do anterior, com as versões adultas do Clube dos Perdedores sendo chamadas de volta à cidade de Derry para deter o retorno do maligno Pennywise, vindo por Bill Skarsgård, agora revelado em sua forma original. Então beleza, né, a gente conhece a história de It, a gente sabe mais ou menos o que esperar, especialmente com o final do primeiro, né, o primeiro termina com aquele juramento de sangue, se um dia a coisa voltar, todos nós voltaremos aqui. Então, o It capítulo 2 ele já vai de uma maneira bem interessante, assim, apresentando aos novos membros do elenco, e eu devo elogiar novamente as escolhas, né? Todos eles são excelentes aqui, a gente ouve muito sobre o McAvoy, a Chastain, o Bill Hader, são todos ótimos, eles estão muito bem caracterizados, mas eu tenho que destacar absolutamente o Isaiah Mustafa, que interpreta a versão mais velha do Mike, né? Ele ficou em Derry e ele estudou tudo que ele conseguiu sobre a coisa, sobre o Pennywise, sobre a cidade, e ele é um ótimo ator, ele tem uma presença muito forte, quase bem discretamente ele tende um pouco para um lado meio maluco, assim, né? Tipo uma pessoa que ficou horas e horas e noites virado, lendo tudo que ele podia sobre aquele lugar, sobre o que ele poderia aprender. Tem um momento muito bom do filme, né? Que é quando o ritual não dá certo e ele começa a se justificar para os outros, ele vira uma criança ali. É um grande momento de performance. Também gosto muito do James Ransone como o Ed, né? O germofóbico, que foi muito bem interpretado pelo Jack Dylan Grazer no primeiro. Não só ele é muito parecido com o ator, mas ele tem o mesmo tique, a mesma persona, a química dele com o Bill Hader é sensacional. Gosto do Jay Ryan como a versão mais velha do Ben, né, que agora tem um corpo em shape, ele é muito mais seguro e confiante, mas ele ainda age como uma criança quando ele tá do lado da Beverly, né, que tá muito bem interpretada pela Jessica Chastain também, além da participação breve, mas memorável do Andy Bean como o Stan, que ele é o primeiro a morrer nessa história, né, ele comete suicídio antes de fato, eles voltarem até Derry. Então, um excelente elenco, todos eles têm um entrosamento muito bom, talvez não tão forte como as crianças do primeiro filme, o que me leva ao primeiro problema desse filme aqui, na minha opinião, né, esse filme ele deveria ser mais sobre os adultos, mas ele não consegue resistir a trazer mais cenas com as crianças, né? Eu sinto que esse não foi o plano original, que não era assim que esse filme deveria ter acontecido, mas aquele primeiro foi tão bem sucedido e o elenco infantil é tão formidável que acho que assim, aí deve ter sido uma imposição da Warner, deve ter sido, olha, faz cenas novas com as crianças, pelo amor de Deus. Eu sei que o Finn Wolfhard já cresceu, mas coloca um CGI na cara dele, não vai ficar nem um pouco estranho. Muitas das crianças aqui estão com aquele rejuvenescimento digital e é terrível, é constrangedor de se olhar e, né, além dessa limitação tecnológica que está notável na tela, é redundante, né, porque a gente já viu várias cenas das crianças sendo perseguidas pelo Pennywise, enfrentando seus medos. Eles tentam usar como muleta o fato de que é aquele período do primeiro filme onde eles se separam, onde eles estão brigados. Então você tem chance de ter mais cenas que a gente já viu no anterior. Mas é repetitivo, né? Parece que está assistindo o primeiro filme de novo, mas sem aquele impacto. Até porque o Andy Muschietti está muito mais dependente de CGI, de exagero, de criaturas digitais, de escapes cômicos bizarros, né? Tem uma cena onde o Homem-Praga lá, o leproso, ele vomita na cara do Ed e por 3 segundos toca a música Just Call Me Angel, né? Tipo, tem um senso de humor estranho, né? Quase como se ele estivesse tocando os greatest hits do primeiro filme, desde personagens que aparecem de novo, personagens que falam frases do anterior, tipo Bip Bip Richie ou Kill This Fucking Clown, mas agora da boca de um adulto. É um filme que ele tá olhando demais pro primeiro e fala, nossa, lembra como isso aqui foi bom? Lembra dessa frase? Lembra desse cara? Lembra, esse filme saiu há 2 anos atrás, sabe? É como se fosse uma legacy quo que saiu 2 anos depois do primeiro. E ele, de fato, é uma espécie de legacy quo, porque são personagens mais velhos se conectando com o passado, né? Essa é a estrutura do livro, e eu imagino, sempre imaginei, que a versão definitiva dessa adaptação meio que tiraria essas cenas novas das crianças e remontaria o filme inteiro, parte 2, com as cenas da parte 1, né? Quase como se fosse uma espécie do Poderoso Chefão parte 2, né? Você vê o futuro e o passado ao mesmo tempo, mas agora tentando levar a estrutura do livro do Stephen King. Eu tenho certeza que algum editor à la Topher Grace deve ter tentado fazer isso na internet. Se alguém tiver um link, me manda, porque eu acho que existe sim uma versão definitiva
do It a Coisa, do Andy Muschietti, adotando essa perspectiva. Porque a forma que aparece aqui, ela fica até meio cansativa, meio enfadonha, por mais que a montagem assinada aqui pelo Jason Ballantyne seja muito inspirada nas transições de cena que ele faz, tanto do passado para o futuro, quanto de núcleo de personagem para outro, né? Eu fiquei realmente impressionado com as transições de cena. A fotografia do peruano Checo Varese é muito elegante, né? Ele adota um tom um pouco mais escuro do que aquele mais ensolarado do primeiro. Ele ainda é meio quente, amarelado, só que um pouco mais melancólico, né? Quando ele tá tentando retratar esses adultos que têm vidas difíceis, né? A Beverly num relacionamento abusivo, o Ed casado com uma mulher que é basicamente a mesma mulher que a mãe dele, literalmente, porque é a mesma atriz. Isso é uma ideia de casting muito boa, mas tudo isso para dizer que ele segue o padrão do primeiro de ser uma produção muito caprichada e profissional, do sentido estético, fotográfico. Bill Skarsgård como Pennywise, excelente também, né? Ele sempre rouba a cena, ele canta aqui dessa vez. E eu devo dizer que o filme ele tem seus momentos, tem suas sequências muito bem feitas, né? Eu acho que isso é mais pro final. O final, ele é bem potente, na minha opinião, ainda mais quando a gente tem sequências intercaladas do James McAvoy enfrentando a versão jovem dele mesmo, da Beverly presa dentro de um banheiro que tá se inundando de sangue, né? E é o mesmo box de banheiro onde a Sofia Lilly estava no primeiro filme, né? Eu gosto desse callback. E o Ben sendo soterrado por terra pelo Pennywise, né? Isso é muito bem orquestrado, muito bem montado. A trilha sonora do Benjamin Wallfisch é muito boa também. E eu acho que, assim, mesmo que o filme ele tenha aquela conclusão que é meio bizarra do livro, né? O It é uma entidade cósmica que assume a forma de uma aranha gigante, mas agora é uma aranha com a cara do Pennywise, né? Na versão de 1990, é literalmente uma aranha gigante, né? Sem rosto nenhum. Eu acho que eles conseguem encontrar, no mínimo, a força entre esses personagens, né? O elo que existe entre eles é muito forte. Mesmo que exista um exagero, às vezes de efeitos, às vezes de intensidade mesmo, né? Eu sinto que o James McAvoy ele é um ótimo ator, às vezes ele tá muito intenso aqui, isso vem da direção do Andy Muschietti, que parece que tá super animado ali, fazendo tudo que ele pode fazer com todo o dinheiro que ele tem. Às vezes você perde o impacto, né? Esse é um filme de terror que não é tão assustador, né? Você não tem aquela atmosfera pesada igual o primeiro. Se tem momentos assim que te causam alguma tensão, é pelo próprio Pennywise, são momentos bem isolados, né? E que, de novo, recapturam ele assustando crianças, né? É o momento que ele tá na sala de espelhos, né? Com aquela língua gigante de fora, que aliás é um ótimo set, inclusive, um trabalho fotográfico incrível. E, né, talvez a cena mais assustadora do filme inteiro é quando ele literalmente devora uma menininha que tá querendo se conectar com ele, que ela fala que ela tem uma mancha no rosto, e ele fica meio que babando, olhando pra ela com aquele olhar bizarro que só o Bill Skarsgård sabe fazer. Esses são momentos que funcionam no sentido de terror. E de novo, porque eles acabam voltando, porque o primeiro acerta tanto, que é o Pennywise assustando crianças, né? Quando você tem os adultos, por mais que sejam ótimos atores, o impacto já não é mais o mesmo. Eu volto a repetir, pessoal, eu não acho que o It capítulo 2 seja ruim, mas ele certamente não precisava ser tão longo, não precisava refazer momentos do primeiro filme com tanta frequência, e tem um ótimo elenco à disposição, tem ótimas ferramentas e um design muito arrojado, mas ainda acho que a versão definitiva existe num corte alternativo desses dois filmes. Eu não sei o que o Andy Muschietti anda fazendo além da série do It, mas ele deveria pensar em fazer uma versão dessa, porque eu acho que existe algo promissor aí. Para It capítulo 2, eu dou uma nota 6. E no lado financeiro, o It capítulo 2 não seria tão bem sucedido quanto o primeiro, né? A gente já vê a queda na recepção aí mesmo, mas ele conseguiu ser igualmente lucrativo, pagou suas contas, com o lançamento nos cinemas americanos em 6 de setembro de 2019 de 91,62 milhões de dólares, que ajustado para inflação cresce para 115,396 milhões, fazendo um total doméstico de 211,593 milhões, que ajustado para inflação cresce para 268,137 milhões, e no mundo inteiro o valor de 473,93 milhões, que ajustado para inflação cresce aí para praticamente 600 milhões de dólares. Ele fez um pouco mais da metade do primeiro filme, né? Isso já mostra que o interesse tinha caído drasticamente, mas ainda assim é muita grana, conseguiu se pagar e, apesar de ter demorado, incentivou
a Warner e a New Line e a HBO, agora no caso, né, a fazer a série It, Welcome to Derry, que estreia aí na HBO, acho que nesse domingo, se não me engano, né, estamos aí curiosos e animados para assistir. Eu vou tentar garantir um acesso antecipado à série, aí eu conto para vocês o que eu achei, mas até lá, deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham do It capítulo 2? Alguém prefere o capítulo 2, né, em relação ao primeiro? E o que vocês acham dessa ideia aí de combinar os dois filmes num longo supercut aí de 4 horas? Eu acho que dá bom, hein? Eu acho que isso pode ser possível. Editores, comentem aí. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.